Olá! Então, dando continuidade à nossa aula de apoptose, nessa aula nós vamos discutir os aspectos moleculares que estão envolvidos na via mitocondrial e na via do receptor de morte. Então, em primeiro lugar, a via mitocondrial. Essa via, mais especificamente, está relacionada à maior parte das apoptoses. Ela é ativada por privação de sinais de sobrevivência, por lesões no DNA da célula ou também quando nós temos números inaceitáveis de proteínas mal dobradas no interior das nossas células. Para entender melhor, dentro das nossas mitocôndrias nós temos algumas proteínas, algumas enzimas que são pró-apoptóticas. Algumas dessas enzimas são responsáveis por inibir as proteínas inibidoras de apoptose que estão no nosso citoplasma e outras, como o citocromo C, são responsáveis por ativar a caspase 9. Então, o que vai determinar se a célula vai entrar ou não em apoptose é a permeabilidade da membrana da mitocôndria, pois se essa permeabilidade for alterada e essas proteínas extravasarem para o citoplasma, a célula entra em apoptose. E quais são os agentes que são responsáveis por regular essa permeabilidade da membrana da mitocôndria? São 20 tipos de proteína da família BCL2, que são pró-apoptóticos. Então, quando nós temos um estresse na nossa célula, algumas proteínas dessa família, como a BAX e a BAC, alteram a permeabilidade da membrana, abrindo canais nessa membrana da mitocôndria. Então, ocorre o extravasamento de enzimas como citocromo e outras enzimas pró-apoptóticas para o citoplasma, que culmina na ativação da caspase 9 e a caspase 9 ativa as caspases efetoras, fazendo com que a célula entre em apoptose. Agora, nós vamos ver a via do receptor de morte. Muitas células exibem na sua superfície moléculas receptoras chamadas de receptores de morte, que são da família do TNF. Então, nós temos o receptor de morte TNF-R1, receptor de TNF do tipo 1, e também a molécula CD95, também conhecida como Fas. Então, quando essas duas moléculas se ligam ao ligante, no caso do Fas, ao Fas ligante, elas desencadeiam uma cascata de ativação intracelular de apoptose. Como isso acontece? O receptor de morte tem um domínio intracelular que acopla uma proteína adaptadora que, na verdade, acopla a procaspase 8, ativando essa procaspase. A ativação da procaspase 8 em caspase 8 leva também à ativação de caspases efetoras e daí por diante está desencadeado o mecanismo de apoptose. Então, resumindo, a via mitocondrial ativa a caspase 9, enquanto o receptor de morte ativa a caspase 8 e 10. Essas são caspases desencadeadoras e elas vão ativar as caspases efetoras 3, 6 e 7. Daí por diante, o processo de apoptose é o mesmo para ambas as vias. Bem, e para finalizar o nosso tópico apoptose, na nossa próxima aula nós vamos abordar as diferenças entre apoptose, necrose e um novo tipo de morte celular, a netose. Então, eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!